Povo de Deus, mais uma vez a paz do Senhor, é com muita satisfação, muita alegria, que mais uma vez estamos aqui na transmissão dessa live. Somos a Assembleia de Deus, Missão e Senhor do Fino, presidida pelo nosso pastor presidente, pastor Isaac Carvalho. Já deixamos a paz do Senhor a todos vocês que estão nos expectando nesta manhã, onde teremos uma excelente aula de EBD, traduzida para jovens e para adultos nessa manhã de domingo, como também vos lembrar que estamos em Páscoa, e na Páscoa temos um lembrete de que ele padeceu, deu a sua vida em nosso lugar, e por isso estamos aqui. Vivemos porque ele nos deu o direito de existência. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Fica conosco nesta manhã. Deus tem coisas grandes e poderosas para falar ao vosso coração. Quero apenas salientar que nesta manhã trataremos o assunto da lição de adulto e de jovens, ambas. A lição de número 2, a lição de adulto, que será, a princípio, ela tem por tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Textual: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso por número 3. A verdade prática nos traz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Sem sombra de dúvida, a leitura diária já foi efetuada em vossos lares, e nós seguimos aqui com a leitura bíblica em classe, que está registrada para vocês que querem nos acompanhar. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo por número 1, versos de número 3 e 4, e versos de número 9 a 14. Capítulo 1 de Efésios, versos 3 e 4, depois se salta, e aí a gente continua no verso 9 ao verso 14, que nos diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 9 a seguir: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus e para o louvor da sua glória. Amém. Meus irmãos, hoje iremos aprender sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós temos como professor nesta manhã o evangelista Ligério Figura e o diácono Leônio. Eu quero, sem perca de tempo, vos convidar a uma oração, e logo em seguida, após encerrarmos esta oração, já será introduzido os professores e eles darão continuidade a essa aula maravilhosa nesta manhã. Amém? Vamos orar? Excelente Deus, estamos aqui, Pai, junto, Deus, com todas essas pessoas que estão nos seus lares, quem sabe em suas fazendas, roças, algum lugar de lazer, mas expectando, Deus, sendo alimentado, Pai, nesta manhã de Páscoa, pela Tua palavra que será ministrada pelos Teus servos. Senhor dos Exércitos, que a Tua palavra nesta manhã alcance cada um que está nos observando, Deus. Aqueles que ainda não se renderam a Ti, Pai,
que esta aula ministrada, que essas bênçãos espirituais adentrem os lares, os corações, as vidas, e que possam ser transformadas e alcançadas, Deus, pela tua plenitude, Senhor. Ó Pai, ser com os teus servos, ser com o teu povo que está ouvindo nesta manhã. Fala com a gente mais uma vez, para a glória e honra do teu nome. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Evangelista Lídia Equio, Diácono Leone, já pode se posicionar e dar continuidade a esta EBD. Deus abençoe, muito obrigado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós lhes saudamos com o Pai do Senhor. Estamos agradecidos a Deus por mais esta manhã abençoada e gloriosa, da qual nós nos reunimos em virtude das dificuldades deste dia, muitos dos seus lares, para podermos aprender um pouco mais da parte de Deus, fazendo menção à nossa escola bíblica dominical. E nosso desejo é que a mensagem, o ensino da palavra chegue ao seu coração, chegue à sua vida e possa mais uma vez te abençoar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, com muita satisfação, com muita alegria na alma, que nós estamos aqui para transmitir o ensino da palavra de Deus, numa forma a continuar alimentando a sua fé, a minha fé, porque esse tempo de vazio nas ruas e nas igrejas não nos impede de buscar a Deus, de buscar o seu conhecimento, de buscar alimentar a nossa alma com esta rica e poderosa palavra. Ela tem todo o poder de continuar alimentando a nossa fé, para que nós continuemos alimentando esse fogo da esperança, que Jesus Cristo está aí às portas, diante de tantos acontecimentos que nos revelam sinais. Mas nesta manhã nós vamos falar da sublimidade das bênçãos espirituais que Deus nos outorgou antes da criação ou da fundação do mundo. E como já o texto lido, nós temos aqui 3 objetivos a transmitir a você que nos escuta esta manhã em seus lares. O primeiro ponto é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. E a nossa nova posição é a posição de servo, é a posição de adoradores. Segundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E terceiro, explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Diante dos 3 objetivos, nós vamos falar um pouco da introdução e daremos seguida ao estudo da palavra. Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então veja que a misericórdia de Deus, ela se expandiu, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus para o resgate do homem, para o resgate da raça humana. E nesse plano de resgate, nós temos aqui esta lição que nos traz sobre as bênçãos celestiais que Deus derrama sobre a vida dos seus filhos. Diante disso, nós temos alguns pontos a abordar
para melhor entendimento de como receber ou de como ser participantes dessas bênçãos que está nas regiões celestiais. E a leitura da Bíblia em classe, ela nos traz 3 pontos importantes que diz respeito a essas bênçãos. O primeiro, ela trata a respeito do passado, que está na eleição, aí enfatizado no versículo 3 e 6 da parte A. Ela também fala do presente ao qual nós estamos vivendo e também nos traz a redenção, que é referente ao nosso futuro, a herança que Deus prometeu nos dar. Pode ser vista também como enfatizando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo escreve essa carta para falar que a igreja é um povo altamente abençoado. Ao focar sua atenção nessas bênçãos superlativas, o apóstolo propõe em bendita doxologia, dizendo: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esta passagem é um salmo de louvor pela redenção e consumação das coisas criadas, cumpridas em Cristo pelo Espírito, segundo o propósito eterno de Deus. E cabe-nos uma pergunta: quem é ou quem tem o direito de ser participantes dessas bênçãos que aguarda ser liberada por Deus na vida de seus filhos? Quem tem esse direito de buscar e receber essas bênçãos? No primeiro ponto, nós iremos falar sobre a nova posição em Cristo, e pelo tópico já nos responde quem tem esse direito de participar dessas bênçãos. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Ou seja, Deus deu todo o poder, deu todo o direito de execução do plano de salvação para o resgate desta humanidade. E não foi um plano para que se fosse cumprido agora, neste presente. Foi um plano perfeito que foi anunciado antes da fundação do mundo. E pode-se haver um questionamento, mas Deus já sabia que tudo isso iria acontecer, com certeza. E é por esse saber, e atrelado ao amor que Ele tinha por todas as coisas que criara, Ele não poderia deixar que a humanidade, a criação perfeita de suas mãos e de sua vontade, ficasse perdida ou ficasse afastada do seu grande amor eterno. Com isso, ele nos traz a doxologia, que é o primeiro subtópico do tópico. Após expor os versículos da abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Neste trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça. Nesta condição, nós somos benditos, porque Deus desce sobre nós as suas bênçãos, as suas promessas, os seus planos, os seus caminhos, para nos salvar e nos resgatar. Nos mantemos firmados neste projeto até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito deriva de uma palavra grega para elogio, que quer dizer louvor ou recomendar. Essa é a suprema obrigação de todas as criaturas feitas por Deus. Porque qual seria um outro propósito nosso,
filhos de Deus e participantes dessa promessa, se não adorar a esse Deus por todas as coisas? Por que não adorar a tudo que Deus faz e nos proporciona? Por que não adorar a esse Deus que nesta manhã nos dá essa oportunidade para estarmos falando, ensinando e aprendendo desta palavra? Tudo e em tudo damos graças a Deus, porque Ele é quem nos concede a oportunidade de estarmos falando, de estarmos anunciando, de estarmos falando sobre todas as coisas que dele provém. No Novo Testamento, esta palavra é usada somente como referência a Deus, porque só Ele é digno de ser bendito. E aí cabe também a observação de que só Ele é bendito, então cabe nós adorarmos a Ele, continuarmos essa adoração com toda a alma, com todo o gozo, com todo o amor, dizer a Ele que nós o amamos. Isto é ser grato, isto é continuar adorando a Deus. Ainda neste ponto, aqui podemos destacar 3 verdades para essa adoração. Primeiro, que a fonte de nossas bênçãos, que é de Deus o Pai, que nos faz ricos em Jesus Cristo. Segundo, a natureza de nossas bênçãos, nós temos toda a sorte de bênção espiritual. E a terceira, a esfera das bênçãos que está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sendo assim, a quem devemos pedir ou a quem devemos solicitar de que sejamos ou que possamos ser abençoados por essas bênçãos que nos aguardam lá nos céus? Não há outro intercessor entre o homem e Deus, senão Jesus Cristo, aquele que doou a sua vida para nos dar vida e garantir vitória. Então é a Ele que nós devemos buscar, é por Ele que nós devemos interceder, para que nós possamos receber junto ao Pai as bênçãos que Ele tem, que Ele quer nos proporcionar receber. É isso, professor? Então, dessa forma, nós vamos continuar a buscar dessas bênçãos, porque de qual outra forma nós poderíamos ser abençoados? Por nossa própria inteligência, por nossa capacidade de sermos proativos, de sermos inteligentes, uns dotados para ser médicos, outros dotados para ser advogados, juízes, promotores, outros para engenharia civil. Mas de que tudo isso vale se nós não tivermos a mente focada em Cristo e sermos dependentes dele? O momento é nos salutar. De que forma essa inteligência hoje pode livrar o homem desse vírus que ataca o mundo? Eles estão aí lutando, a medicina tentando buscar a vacina, os médicos, os especialistas, os infectologistas, mas o vírus ele avança e mata. Então, de que outra forma, ou de que há em outra fonte a nossa esperança de buscar a esse Jesus Cristo que pode nos livrar desse mal? É só através dele que nós podemos continuar adorando e alimentar essa esperança que nos traz essa fé fervorosa e continuarmos adorando esse Deus, não por tudo que Ele faz, porque Ele fez todas essas coisas. Ele nos fez perfeito, corpos físicos perfeitos, psicológicos, órgãos funcionando, um ajudando o outro. Nós somos criaturas perfeitas e, por sermos assim, devemos adorar a esse Deus, porque é o que nos basta, essa adoração, essa forma de reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o nosso Redentor. Então, o que nos faz adorar é sentir a sua presença, é sentir de que Ele, estando perto de nós, nada pode nos atingir. Pelo contrário, nós podemos ser abençoados a cada piscar de olhos, a cada
inspiração e expiração que você faz, nós somos abençoados. Esta terra, chamada Senhor do Bonfim, ela é altamente abençoada. Porque aqui nós temos a liberdade de vir à sua casa. Nos tempos em que esse vírus não estava, quantos tinham esta vontade de estar aqui nesta casa? E hoje está aí dentro de seu lar, com saudade deste lugar, de estar em comunhão com os irmãos, de testemunhar o milagre, de testemunhar uma cura. E hoje estamos afastados deste lugar por um momento. Por um momento. Mas a grande pergunta que merece uma grande resposta é depois que esse momento passar. Com que forma e de que forma você vem adorar a Deus agora? Com que força, com que clamor você vem adorar a este Deus? É isso que esse tempo também está nos dando a refletir. Essa adoração agora, ela vai ser da mesma forma? Talvez esporádicas, talvez vindo por simplesmente preencher um banco e dizer a alguém que está aqui sendo participante, porque a verdadeira adoração é aquela em que você, por palavra nenhuma, consegue falar desta bênção que foi Jesus Cristo do passado e que é no nosso presente, mas com um derramar de lágrimas, que é a expressão maior do crente quando ele adora a Deus, porque vem da alma. Ela vem trazendo toda a gratidão que nós temos a esse Deus. No segundo ponto, nós vamos agora abordar as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais. E aqui cabe uma pequena observação de que muitos se confundem, porque Deus, Ele abençoa em todas as esferas, materiais e espirituais. Mas essas específicas espirituais, elas não podem ser confundidas com as materiais. Mas espera aí, Deus não abençoa materialmente? Deus disse a Abraão que nesta terra você seria altamente abençoado, e abençoaria os que te abençoarem, e amaldiçoaria os que te amaldiçoarem. Nós não somos o dono desta terra, porque Ele mesmo disse: crescei e multiplicar esta terra, habitai esta terra, e dela você viverá. Sim, Deus disse isso. Mas Ele disse que as bênçãos dos céus são mais ricas que as bênçãos da terra. Ele também disse que não ajuntai ouros nesta terra, porque para onde você vai, você não precisará de ouro, nem de prata, nem dessas roupas, nem deste corpo físico que será transformado. Nós não precisaremos de nada material, mas para a nossa vivência aqui na terra, precisamos desses bens materiais, até porque o mundo nos impõe isso. Porque sem o material, essa carne ela não sobreviveria muito tempo. É por isso que nós não devemos confundir. Dependemos das bênçãos materiais, mas as bênçãos celestiais que vêm do céu, ela nos proporciona a vida eterna. No terceiro ponto, a nova condição, que é a nossa condição hoje de criaturas transformadas por este Evangelho resgatador. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. E aqui também nos cabe uma pergunta que o nosso evangelista pode até nos ajudar a responder. Mas e os que estão fora de Cristo? Os que não estão em Cristo? Eles são abençoados? Eles têm direito dessa participação das bênçãos celestiais? Eles são abençoados hoje, nesse tempo, por Deus, por Cristo? Bem, professor, existe
diversos tipos de bênçãos dados por Deus. E alguns tipos de bênção ela alcançam todos os moradores da terra. Por exemplo, o sol, que nasce todos os dias, alcança os crentes e os descrentes. A chuva que cai e molha a terra e faz produzir o fruto, a terra produz para crentes e descrentes, para quem conhece a Deus, para quem não conhece e até para ateus que negam a sua existência. Agora, existem bênçãos espirituais que só vão ser dispensadas, só vão ser alcançados por aqueles que reconhecem a grandeza desse Deus e que podem entender a necessidade desse Deus, dado a sua grandeza, e assim ele vai abrir uma porta que vai fazer com que ele alcance outras bênçãos espirituais que nem todos alcançam. Por exemplo, a bênção de ser batizado com o Espírito Santo, a bênção de ser selado, como a nossa lição está falando, o selo do Espírito, são bênçãos alcançadas somente por aqueles que creem, se arrependem e assim têm acesso a bênçãos espirituais da parte de Deus. E aí agora, diante dessa excelente explicação, nos cabe outra pergunta referente a todos que habitam na terra. Essas bênçãos espirituais que são derramadas por aqueles que estão em Cristo Jesus, por consequência, são feitos filhos adotivos por Deus. Mas nós temos aí um ditado popular no mundo que diz que todos nós, os habitantes da terra, somos filhos de Deus. Seria esta a razão de todos os habitantes da terra receberem ou terem o direito de receber todas as bênçãos, inclusive as espirituais, pelo fato de esse ditado do mundo que diz que todos nós somos filhos de Deus? E a resposta está no Evangelho de João. Porque João, quando escreve seu Evangelho, ele vai nos falar justamente dessa forma. Quando ele dá início, ele vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Depois, ele vem para o versículo 11, do capítulo 1 do Evangelho. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que reconhecem Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. E este Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Então você que está em Cristo e reconheceu esta obra redentora através do seu sangue no Calvário, você pode gritar em alta voz de que você é filho de Deus e é participante dessas bênçãos celestiais. Eu encerro agora esta primeira parte, em que me foi concedida a oportunidade, e nós daremos continuidade com o evangelista Mijael para abordar o segundo e o terceiro ponto, visto que o tempo também não nos aguarda, e na sequência nós teremos a aula para os jovens. Amém, graças a Deus, uma boa explicação do primeiro tópico. Nós tivemos aí com o Diácono Léo. Nós vamos estar dando continuidade, mas no ponto 2 ele fala uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas
para o louvor da sua glória. E o primeiro ponto diz assim, a revelação do mistério. Então a pergunta é, que mistério é esse? E ele vai dar essa resposta justamente no capítulo 1 da carta aos Efésios, no texto que nós lemos no princípio. Porque, em se tratando de bênçãos espirituais, justamente no texto que nós lemos na leitura bíblica em classe, ele vai dar alguns pontos aonde nós fomos abençoados espiritualmente. Por exemplo, no versículo 4 do capítulo 1 diz, como também nos elegeu. Então, uma das bênçãos, a eleição. No versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então, outra bênção é Deus nos revelar, Deus descortinar o mistério da sua vontade. Como também no versículo 11 diz o texto, nele, digo, em quem também fomos feitos herança. Outra bênção, fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Então, Deus nos predestinou. É outra bênção espirituais. E, no versículo 13, diz, em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados. Então, com o selo do Espírito Santo da promessa. Então, este selo com o Espírito Santo da promessa também é outra bênção espirituais. E por que Paulo vai estar falando nisso? Porque esta carta que foi escrita para a igreja que estava em Éfeso, ou para os Efésios, era uma carta, como foi ensinado na semana passada, que esta carta ela iria circular por algumas igrejas circunvizinhas. Assim como a igreja de Tessalônica e outras mais, porque era uma carta circular. E o que era que ele vinha falar acerca disso? Justamente acerca dessas bênçãos espirituais. E no versículo 13 diz, em quem também vós, conjugado no passado, e a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, então está conjugado no passado, e fostes selados. Então essas bênçãos espirituais, Paulo está convidando para que haja uma doxologia, uma expressão de louvor, por bênçãos que já foram recebidas. Então é um convite de Paulo para louvar a Deus por aquilo que eles já receberam, porque já foram eleitos, já foi revelado o mistério da sua vontade, já foram predestinados, já foram selados com o Espírito Santo, já deu a conhecer os mistérios de Deus. Então é um convite para aqueles que já receberam algo de Deus, porque Deus trabalha dessa forma. Primeiro, Deus nos abençoa, Deus é um Deus abençoador, e aqui o convite é para que haja um louvor por aquilo que Ele fez. E o que foi que Ele fez? Qual é o mistério revelado? Porque a princípio Deus aparece para Abraão numa terra onde só haviam idólatras. Deus chama este homem e aí abençoa este homem dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus gera esta nação. É interessante lembrar que Deus não escolhe uma nação. Pelo contrário, Deus gera uma nação através de um homem e abençoa esta nação. E Deus dá continuidade a esta bênção, a esta nação eleita, através do reinado de Davi. Então Davi vem e Davi dá continuidade. Então na mente dos judeus é que a bênção era somente para os judeus. Na mente dos israelitas, o povo escolhido, o povo eleito, era somente os israelitas que tinham direito à salvação desse Deus. Sendo que Deus já estava falando desde o antigo pacto, mas de uma forma bem escondida, de uma forma bem simples. Por isso que o mistério ainda não havia sido revelado, porque a revelação de Deus ela é paulatina, ela é gradual. Então, o Antigo Testamento vai mostrar algumas revelações que vão ser somente entendidas no Novo Testamento.
Então, essa eleição em que Deus está falando, a priori, os judeus só entendiam que a salvação e o povo escolhido era o povo judeu. Aí, Jesus vem, entrega a sua vida no Calvário, e esta entrega voluntária vai fazer com que alcance não só judeus, mas também gentios. E ainda mais, estas promessas que foram ditas aqui, bênçãos espirituais, também alcançariam aos gentios. Então a predestinação, a eleição, a revelação do mistério, o selo com o Espírito Santo, também foram entregues ao povo gentil. E por isso que Paulo vai dizer, e descobriu-nos o mistério da sua vontade, porque até então os hebreus entendiam que essa salvação e essas bênçãos espirituais só seriam dadas ao povo judeu. Aí vem Paulo e revela esse mistério, que é a bênção que seria alcançada não somente por judeu, mas também por gentil. Por isso ele fala no versículo 12, como o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, judeus, falando ele, estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado. Por isso ele está falando, em quem também vós, aqui vai para os gentios. Então o mistério revelado, que até então não havia clareza, era justamente que essas bênçãos espirituais alcançariam não só judeus, mas também gentios, um povo pagão, um povo que vivia na idolatria, porque no princípio a igreja era composta 100% de judeus. No dia de Pentecoste, os 120 eram judeus. Depois Pedro vai pregar uma mensagem naquele mesmo dia e vai alcançar milhares de pessoas, judeus, quase 3.000. Na segunda mensagem, quase 5, também judeus. Então, no começo, a igreja era formada de judeus. Mas agora, Paulo escrevendo para a igreja que está em Éfeso, que é um povo gentil. Então, um povo gentil, agora a revelação é que eles foram agregados para poder também fazer parte das bênçãos espirituais escritas tanto no Antigo Pacto como no Novo Pacto, no Novo Testamento. E essa revelação que Paulo vai dar, vai fazer com que eles entendam que a morte de Jesus Cristo vai alcançar toda a humanidade. E era da vontade de Jesus Cristo que, quando ele escolhe os 12, ele diz: ide por todo o mundo, ou seja, anunciar o Evangelho e suas bênçãos. Exatamente, o convite era para que as fronteiras não existissem para o Evangelho. Aí, quando nós vemos no ponto número 2, uma vida cristocêntrica neste mundo, é porque uma vida de separação, uma vida de entrega por completo a Deus, também não era só para os judeus, mas uma vida também de entrega também para os gentios, porque Cristo, ele é o cabeça da igreja, e a igreja universal, a igreja do arrebatamento, a igreja que vai ser arrancada desta terra, ela é composta por membros de todas as nações. Não é somente a igreja Assembleia de Deus sendo bom. E aí, declarar Cristo como seu Salvador, palavra de Deus. Então, primeiro ouve, depois crê, depois é selado. Por isso que quando Jesus, aquilo que era de Herodes, mas os anjos vêm, eles não têm compromisso com Herodes, quebram o selo. Então, o que é que Herodes estava dizendo? Esta tumba é propriedade. Então, usando a mesma linguagem, quando a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, ele está dizendo que nós somos propriedades do reino de Deus. Por isso que o Espírito Santo, ele é um penhor, é a primeira parcela, é algo, o penhor, as pessoas, a maioria sabe o que é isso.
uma quantia de algo de valor que é depositado como garantia de algo que virá. Ou seja, nós agora temos um verdadeiro valor para Cristo. Exatamente, exatamente. E valor tão grande que ele nos selou com aquilo que os céus têm de precioso, que é o Espírito Santo. E esse selo vai nos dizer de quem realmente nós somos propriedade. É por isso que a igreja, ela avança, ela cresce, e não é uma epidemia que para a igreja. Porque a igreja, ela não é propriedade do governo municipal, ela não é propriedade do governo estadual e nem do governo federal. A igreja, ela é propriedade de Jesus Cristo. Foi ele que pagou um preço de sangue por esta igreja. E por isso que a igreja tem dono. É por isso que a igreja, ela não está fechada, a igreja está reunida em casa, aguardando pela misericórdia de Deus, quando toda essa tempestade acalmar e nós voltarmos a congregar. Então, a revelação que Paulo vai dar é justamente essa, que essas bênçãos espirituais vai alcançar tanto judeu como gentil. E aí, o convite de louvor, dentro da doxologia, vai dar uma extensão quando é um convite também para viver uma vida cristocêntrica. Porque nós adoramos a Deus em palavras, que é doxologia, que é doxa, que é glória, e logia, que vem de logos, do grego, que é palavra, então é glorificar com palavras, mas uma vida cristocêntrica também, o viver santo, o viver para Cristo, também é uma forma de adoração a Deus. E este convite é para todo aquele que reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E isto, ele vai apontar para um tempo, quando no ponto 2 diz a plenitude dos tempos. Então, haverá um tempo em que não só a igreja, mas toda a criação, tudo que respira, tudo que existe, vai glorificar a Deus. Porque Romanos diz que até hoje a terra geme, e geme com dores de parto por causa do pecado. Então, a terra, ela está em descontrole por causa do pecado. Porque a terra foi criada perfeita por Deus, dentro da sua perfeição. Veja que Adão e Eva, eles estavam nus no paraíso. E os fatores climáticos não lhe causavam desconforto. Não interferia no seu cotidiano de vida. Não, então eles não sentiam. O clima era perfeito, que não fazia calor, não fazia frio. Os raios ultravioletas estavam controlados. Porque a terra foi criada na perfeição para que houvesse uma habitação, fazer com que a terra comece a entrar em convulsão. E a cada vez mais, como dores de parto, que começa com dores intercaladas de tempos maiores, que vai diminuindo até gerar criança, a terra cada vez mais vai aumentando essas convulsões, essas dores de parto. Então, haverá um tempo em que tudo isso vai findar e a terra vai voltar a ser dentro daquilo que Deus projetou que ela fosse. Haverá perfeição, haverá harmonia, porque o governo celestial vai se instalar na terra. No milênio é que Cristo vai instalar o governo pleno de perfeição. Então a terra vai voltar a seu estado original. E aqui Paulo vai mostrar que é dentro da plenitude dos tempos e fazendo com que tudo isso aconteça no ponto 3 para louvor da sua glória. Então haverá um tempo em que toda a terra vai voltar a glorificar a Deus, reconhecendo quem Ele é. Aleluia. Aleluia. E para finalizarmos, porque nosso tempo já está estourado, nós tivemos um pequeno problema
logo no início da transmissão. A internet não ajudou muito, mas graças a Deus estamos concluindo, que é o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Então, como nós estávamos falando, que o selo, o penhor da herança, então que herança é essa? Então, o que é que o Espírito Santo foi dado no lugar? Então, o que é que nós ainda vamos alcançar mais? Que herança ainda está prestes a alcançar os fiéis da terra? Então, são bênçãos que ainda não foram entregues a nós ainda. Por exemplo, a Bíblia diz que nós teremos o corpo transformado. E dentro da revelação de Paulo, é aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Corrupção. E corrupção, o texto literal, o que corrupção quer dizer literalmente, é quando a pessoa morre em que começa a entrar em processo de decomposição. Aquele processo chama-se corrupção. Então, aquilo que é corruptível, então um corpo que entra hoje em decomposição, vai se revestir de incorruptibilidade. Então, vai haver um tempo, nós vamos receber um corpo espiritual, celestial, imaterial, que muita gente confunde espiritual com invisibilidade, ou algo não palpável. Mas nós vamos receber um corpo palpável, material, porém espiritual. E como será esse corpo? A Bíblia diz que nós seremos como Cristo. Porque Cristo, quando morre, ressuscita ao terceiro dia, a Bíblia diz que os discípulos estão reunidos em um lugar e Jesus chega ressuscitado, e ressuscitado com um corpo material. Ele atravessa a porta sem precisar abrir a porta. Eles estão trancados e Jesus passa pela porta sem precisar abrir a porta. Então, o corpo não está limitado à matéria, além de ser material. Porque quando Tomé duvida, ele diz: pega aqui. Porque quando ele achava que era o Espírito, ele disse: pega aqui nas minhas mãos, coloca aqui o dedo do meu lado. Isso aqui é invisível? Isso aqui é impalpável? Porque tem o que para comer? Eu vou me alimentar. Então é um corpo material. Mas este corpo material tem o poder da lei da física não lhe limitar. Ele passa a porta, atravessa a parede e foi assunto aos céus. A lei da gravidade não lhe prendeu. Um corpo físico, material, porém espiritual. E é este corpo que nós vamos receber. Estas bênçãos espirituais que ainda vamos alcançar. E qual é a garantia? O penhor do Espírito Santo em nós. Ele nos dá esse penhor. Então, Deus nos dando tudo isso, entregou seu Filho. E o que Deus ganha com isso? Porque nós ganhamos. Nós, a partir do momento que entregamos a vida a Cristo, já começamos uma vida de ganho. E nós aqui, em momento algum, estamos falando de ganhos materiais. Nós estamos falando de ganhos palpáveis, estamos falando de ganhos espirituais. É isso que Paulo está dizendo. Então nós ganhamos a eleição, a predestinação, e nós vamos entrar no detalhe mais a fundo a semana que vem, acerca de eleição e predestinação, para as pessoas entenderem na verdade o que é isso. Então, além de nós ganharmos isso, os mistérios revelados, e o que Deus ganha com isso? O que Deus ganha nesse projeto que foi arquitetado por Deus, executado por Cristo e selado pelo Espírito? É justamente nós, a igreja, que Ele resgata para si. Porque se nós ganhamos as bênçãos espirituais, Deus ganha a nós de volta. Porque na minha mente funciona tentando expressar o pensamento divino. Se Ele mesmo nos criou com todo amor, com toda perfeição, e o homem
falhou, se desviou e se afastou dele, o ganho dele é ver este homem de volta para ele, mas perfeito, da forma que ele fez. Exatamente. Então todos saem iguais e o mais de Cristo está acima de qualquer bênção. E essa reconciliação vai fazer também com que Deus se alegre. Quando a Bíblia fala do selo do Espírito Santo, então as cartas também eram seladas. Por isso no Apocalipse não se encontrava ninguém digno de quebrar o selo. Mãos de alguém importante, normalmente de um rei, era selada, endereçada para um reino, para outro reino. E essa carta, esse selo só era quebrado, são selados. A Bíblia vai dizer que nós temos cartas vivas, dizendo que nós temos um destino a chegar para a glória de Deus. E a semana que vem os professores vão explicar, como eu disse, o que é esta eleição e esta predestinação que a igreja tem. Bendito seja Deus, bendito seja Jesus Cristo e o Espírito Santo, porque nos concedeu essa do céu a contribuição. E eu espero que você esteja aqui fisicamente, espiritualmente neste templo, quando esse tempo passar e você preencha o seu lugar que está aqui guardado para você ser participante como aluno e como professor, porque aqui quem ensina aprende e quem aprende também ensina. Deus nos abençoe, muito obrigado pela atenção e nós agora iremos passar a aula dos jovens. Atenção jovens, agora a irmã, nossa coordenadora, Eliana está ali como uma representante da nossa coordenação do campo, mas pelo Ribamar Filho e pelo nosso jovem Lucas, em nome de Jesus. Mais uma vez a paz do Senhor, muita alegria estar convosco mais uma vez. Mais uma vez, saudação de paz a todos aqueles que estão conosco nesta manhã. Queremos louvar a Deus pela vida do evangelista Lijaé, do diácono Ondas, que terminaram de explanar um excelente assunto e nos deixou maravilhados com o aprendizado muito alto aos nossos corações, e a gente voltar a trazer a lembrança das bênçãos do Senhor que recai sobre as nossas vidas. Hoje, nesta manhã, a aula de jovens, a gente dando seguimento, com muita satisfação, estamos aqui com o auxiliar líder de jovens, lá da congregação da Praça da Lagoa, o Lucas, que está conosco, que irá explanar a maior parte do assunto. Lucas estará deixando agora a saudação a vocês e a gente vamos dar continuidade aqui na abertura. Povo de Deus, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Quero já aqui estar agradecendo por essa rica oportunidade de estar aqui junto com vocês. E quero dizer também para vocês que vocês podem estar mandando perguntas, interação, porque esse contato do aluno com o professor eu acho muito importante. Então, através do Facebook, você pode ir mandando comentários e participando junto conosco. E eu vou estar acompanhando aqui a resposta de vocês, ou alguma participação, ou colocação que algum aluno possa colocar, e vamos estar no aguardo também. Amém? Pode dar prosseguimento, pastor.
Deus abençoe, Lucas. É uma grande satisfação estar com você aqui nesta manhã. Como também estender a nossa saudação de paz a todos os membros do corpo da UJADESB. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Ansioso para estar mais uma vez junto convosco e realizando o trabalho para engrandecimento ao nome do Senhor. Meus queridos, a lição de hoje de Jovens, ela trata de um assunto que é chamado de um líder. O chamado de um líder. A lição de Jovem, ela traz por tema no trimestre tempo de conquista. E hoje estaremos salientando um pouco sobre a tempo do ciclo de Moisés e a chegada de Josué. E aí a lição termina colocando como tema o chamado de um líder. O texto do dia, você que é jovem está nos acompanhando, e que não é jovem pode nos acompanhar, se não tem lição, com a Bíblia aberta. O texto do dia está em Josué capítulo 1, verso 9, que diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A síntese diz: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates que podem surgir. A gente vai para o texto bíblico, Deuteronômio capítulo 34, verso 1 a 9, que nos diz o seguinte: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Negro, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto e luto de Moisés se cumpriram. Josué, filho de Nun, cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Amém. A gente sabe que tem que ser bastante objetivo, mas a gente observa algo interessante em Deus e até mesmo em algumas coisas que terminam sucedendo. A gente compreende todo o histórico de Moisés, que sem sombra de dúvida já foi praticamente um tanto salientado na lição anterior, e a gente observando, a gente compreende que Deus leva ele a um monte e traz a permissão para que ele contemple lá a terra. Isso era algo que Deus havia prometido já aos patriarcas lá em tempo passado. Interessante é que o texto da lição, quando a gente observa, já estou passando para Lucas, porque o tempo é curto, mas o texto da lição que a gente observa é que diz o seguinte, quando a gente lê sobre Moisés, e no versículo de número 4 ele vai dizendo: a tua semente a darei, mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. A gente observa algo talvez um pouco semelhante quando lemos o capítulo 13 de Gênesis, o verso de número 14 e o verso de número 15, naquela circunstância entre Ló e Abraão, e que ele avista
a terra e era justamente a terra a qual ele tomaria posse. O que a gente para compreender é que lá, no capítulo 13, dá-nos o entendimento de que Jacó estava de pronto aceitando de Deus o que Deus havia colocado como posse. Quando a gente observa é que Deus vai mostrar a Moisés. Trazemos também a ideia de que Deus estava mostrando a Moisés e que Moisés estava aceitando que a posse da terra prometida iria de fato acontecer. E que essa posse da terra prometida traria um nome à nação. E que essa nação seria justamente Israel. Começa a partir daqui toda essa história. O que a gente para observar é que ele mostra um, confirma com um, mas dá sequência com o outro. E aí onde a gente observa na lição de hoje, é que mesmo algum ciclo de líderes se encerrando, Deus sempre vai ter a quem ele levantar para dar continuidade àquilo que ele iniciou. Ou seja, a obra de Deus, ela sempre é perfeita, e os dias se passando, ela sempre se caminha para o intuito de perfeição. A quem não tem, Deus sempre vai terminar levantando outro. O interessante é que Deus já prepara alguém, e às vezes a gente não compreende a forma como que Deus está fazendo conosco, nos envolvendo, nos colocando, nos oportunando. E ele, de certa maneira, Deus está cingindo nossos lombos, porque quando chega para nós aqui o que é de Deus, a gente precisa estar incumbido de uma coragem traduzida do próprio Deus, para a gente poder enfrentar os embates que chegam às nossas vidas. É por isso que, caminhando aqui, somos cheios do Espírito Santo, somos revestidos pelo fruto do Espírito Santo, porque aquilo que é de Deus precisa dar continuidade. E você que me escuta, pode ser um que esteja no caminho de Deus, fazer algo grande do Senhor aqui na terra. Amém? Deus abençoe, vamos dar continuidade aqui e a gente vai interagindo com o jovem Lucas nesta aula da manhã. Fica à vontade. Amém. Eu só gostaria de trazer um comentário. Eu estive acompanhando junto, né, com o pessoal de casa na aula passada, e na aula passada, como o pastor Pedro falou aqui agora, o nosso professor presbítero Rogério também comentou a respeito de Cã e como iria a questão da conquista dos outros irmãos que eram sem Jafé e sua família, uma colocação muito importante também para a aula de hoje. Nós vamos estar falando aqui agora a respeito de um novo tempo. Estivemos comentando na aula passada que Josué estava assumindo uma liderança com um povo que estava, de certo modo, com boas expectativas, com esperança e motivados a tomar a terra. Agora vamos dar aqui início a um novo tempo. Diz assim a lição: Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim e a morte dele significava uma mudança muito importante na vida de Josué e todo o povo. O tempo de caminhar no deserto, o período em que se colhia diariamente o maná e em que se contava com a presença da nuvem e da coluna de fogo para dar sombra ao povo sobre o sol causticante e esquecer e aquecer as noites frias do deserto. Bom, aqui apenas uma colocação, né, que o comentarista da lição está nos trazendo, é que Josué agora estava sobre uma nova liderança, trazendo uma mudança, porque já não haveria mais a nuvem, o maná, a tenda e a coluna. Não quero muito tomar tempo aqui, porque isso já está bem explicado, mas para a participação, eu sei que vocês, jovens, vão estar querendo participar também. Eu quero vos deixar uma pergunta. Eu sei que você lembra muito bem daqueles que adentraram a terra, que saíram do Egito, que foi Josué e Caleb. É muito fácil essa,
Mas uma pergunta que eu faço para você, que você sabe que na travessia do Rio Jordão foi a Arca da Aliança, eu quero, só para você refrescar a memória, você lembra o que havia dentro da Arca da Aliança? Porque o próprio comentarista está dizendo aqui que já não haveria mais o maná diariamente, já não haveria mais as tendas e a nuvem, mas Israel adentra dentro de Canaã com algumas coisas que foi, por exemplo, a Arca da Aliança. Então, você jovem, você consegue lembrar o que havia dentro da Arca da Aliança? Pastor Pedro, você quer fazer alguma colocação? Pronto. Enquanto você vai pensando aí, nós vamos aqui aguardando alguns comentários aqui de vocês jovens e vamos dar prosseguimento a respeito de assumir uma liderança. Eu gostaria de fazer aqui uma pergunta para o pastor Pedro, que já é o nosso líder aqui, geral da nossa UJA-DESB. Quando o senhor assumiu a liderança, pastor, foi difícil? A gente observa que tudo nas nossas vidas são desafios. São desafios que Deus termina colocando para nós. Interessante da pergunta, interessante da lição de hoje, porque a UJA para mim se tornou, aos meus olhos, de início um retorno, que eu já havia vivido a circunstância. Porém, quando entra, a gente observa que é um desafio gigantesco e às vezes podemos temer por causa do desafio sem ter ideia do que está nos aguardando. Para Josué, era basicamente uma situação de desafio. Aos olhos dele, talvez ele não encontrasse como se a pessoa é essencial para a causa, mas Deus o é. E aí o que a gente observa, o que eu falo a meu respeito hoje na UJA, e até voltando aqui para o sentido de Josué, é que a Bíblia vai nos garantir que não te deixe, nem te desampare. Estarei contigo constantemente. Então, todo desafio que a gente precisa ter ideia de uma coisa. Eu estou indo porque Deus está me conduzindo. E se eu tenho a certeza de que Deus está me conduzindo, Ele vai estar conosco. Vai me garantir sucesso? Amém. Mas o sucesso que garante é justamente devido a quem vai estar comigo. Então, independente de UJA, independente de vice-presidência, independente do que a gente chega a assumir, a gente tem uma certeza de que não pode perder, é o contato com essa presença. Quando você toca sobre a arca, e bem colocado, que é o que dá o sentido de que a presença de Deus nos acompanha, é o sentido de Josué. Então, para mim, que onde estou, eu percebo de que a presença de Deus vive conosco, confirmando todas essas coisas. Fazendo o quê? Nos trazendo a entender que quanto nós fazemos o possível para manter Deus, ou a arca, ao nosso lado, nós vamos ter a certeza de que o que a gente faz nem afunda e nem falha. Então, eu louvo a Deus por estar na UJA hoje, amei o desafio e Deus tem sido muito bom conosco durante essa experiência. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Muito bem colocado. Estamos falando aqui a respeito de assumir uma liderança e eu trago aqui como exemplo meu também, né, pessoal, que há tempo de sentar e atender e há tempo de se levantar e ensinar. Eu mesmo já sentei muito em cursos de doutrina, até que me lembro de mensagens que foram ensinadas há muito tempo pelo meu primeiro presbítero, que foi o presbítero Zé Raimundo. Logo após ser muito bem ensinado por ele, me ensinou muito sobre questão de liderança. Depois veio o presbítero Gerson, que me deu a oportunidade de acabar sendo líder de lá do Alto Cigano, e logo após, ali na congregação da subsede, com o pastor Cândido, e hoje também com um pastor que me ensina muito, o Jefferson Ribeiro, que está ali na lateral. Amém? Bom, essa questão de sentar,
é muito importante, porque nós vemos isso muito hoje, que algumas pessoas não têm a paciência de sentar para aprender, e infelizmente essas pessoas acabam meio que perdendo sua confiança, perdendo seu ânimo, porque quando você tem uma base, você pode ter certeza que quando vier as dificuldades, você vai sim, como Josué. Qual era a confiança de Josué? Era a palavra de Deus, que foi o que Moisés disse que era para o povo exercer dentro de Israel. Se vocês guardarem os mandamentos, a palavra e, claro, a presença de Deus, as coisas iriam dar certo. Eu trouxe aqui uma lição de alguns anos atrás, que ela é Tempo para Todas as Coisas, que eu dei lá com os jovens no Alto do Cigano, há alguns anos, que explica essa questão do que a lição fala no comentarista do tempo Kairos. O tempo Kairos é uma palavra de origem grega que significa momento certo ou tempo oportuno. O comentarista traz esse comentário aqui no tempo Kairos, que ele explica que Josué tinha um tempo dele ser auxiliar de Moisés e ele tinha também o tempo de tomar a liderança ali, de assumir a liderança do povo, como o pastor colocou aqui, um líder que era como um comandante de uma guerra também. Alguma colocação, pastor? Bom, eu vejo aqui a importância, de nós termos uma característica de nós assumirmos, muito boa colocação aqui do Rogério. Ele disse também que precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus, muito bem colocado. E eu quero trazer aqui também um comentário de Isaías. Bem sabemos que Isaías, Deus faz uma pergunta, a quem enviarei? E Isaías levanta, quem sabe, a sua mão e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos que ter também essa questão da disponibilidade, de nós nos colocarmos à disposição. Faltou um pregador, você tem a sua Bíblia, você pode trazer a mensagem. Faltou alguém para dirigir o culto, o pastor pode estar, quem sabe como já aconteceu comigo, de não estar passando bem, e eu estava ali, não era com o cuscuz, o cuscuz está muito bem em saúde, mas como eu estava ali, eu disse, está precisando de alguma coisa, eu estou aqui para fazer alguma coisa e tal, e dirigi o culto, e deu certo, graças a Deus, Lucas, interessante sua colocação de Isaías, que a gente observa o que aconteceu para que ele se colocasse à disposição. É onde eu volto àquela tecla da liderança. É necessário ter consciência de quem está me acompanhando. Isso é muito bom. Depois que toca os lábios, que ele sempre que o lábio foi purificado, que ele sempre que agora tem um Deus junto com ele, agora eu vou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Se for o Senhor que está me enviando, você vê que até anteriormente ele vê anjo, ele vê querubim, ele vê serafim, ele vê os anjos cantando, mas até então ele não. Depois que ele é tocado, é que ele diz, agora eu vou. Pode me enviar. Então a gente observa a importância de termos um vínculo com Deus. Eu acho que até independente daquilo que a gente faça, Porque às vezes eu posso estar na mente que a liderança, que a missão está colocando, é quando eu assumo a responsabilidade. Mas tem muitos chamados que são ocultos, que o líder não sabe, que o pastor, não sabe, que o maestro do grupo não sabe, mas que exerce algo de Deus. Então, para que eu mantenha isso, eu tenho que ter a presença. Pode fazer mais colocação, pode ficar à vontade, viu, pastor? Olha, como nós estávamos comentando aqui, e já comentamos aqui dentro de outras lições, como o presbítero Rogério Elinay, que eu reassisti a aula para saber o que já falaram aqui, Agora vamos falar a respeito de tenha uma iniciativa. Nós sabemos que alguns homens de Deus, como Gideão, Josué, Moisés, Arão, Débora, Miriam, foram pessoas que tomaram iniciativas
Por exemplo, eu lembro quando Moisés, os seus braços estavam estendidos pelo povo, e nós sabemos a questão das pessoas que o ajudaram, e isso é importante também, a respeito de uma iniciativa. Você vê uma coisa ali para ser feita, você tem à disposição uma iniciativa de se colocar para fazer ou exercer aquilo que está precisando. Bom, eu não quero tomar muito tempo nisso aqui porque é bem pequeno, mas o terceiro comando de Deus para Josué foi: primeiro, passa o Josué de entrar na terra prometida. Bom, e a respeito disso, Josué, ele já sabia que a presença de Deus estava com ele, como aqui foi comentado por ambas as partes, pastor Pedro e por mim, que a presença de Deus indo à frente é uma certeza que nós teremos vitória, e aquilo que Deus nos mandar, como aconteceu com Isaías, é uma boa colocação para que nós venhamos entender que o que Deus manda, Ele garante. Amém, pastor Pedro? Quer fazer alguma colocação? Amém. Bom, para dar prosseguimento aqui à aula, nós vamos estar aqui tratando a respeito de conselhos para a conquista, e nós vamos estar falando aqui: não despreze ninguém. É um comentário que a lição aqui, o comentarista vem trazer, que diz assim: olha, Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo. Algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase, a não ser o próprio Josué e Caleb, como eu já comentei. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus e, por isso, determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. E Josué deveria conduzir todos, independentemente de qualquer contingência. Bom, o Senhor não surpreende com as limitações éticas, não se surpreende, morais e espirituais dos homens. Olha, dentro disso aqui, sabemos que Josué, o comentarista está falando, e ele comenta também que era um povo, vou colocar aqui aspas, um povo aprovado por Deus, como o comentarista está falando. Mas logo abaixo, para não tomar muito tempo, ele vai explicar que o povo não era em si perfeito. Você que vai assumir uma liderança tem que saber que existe sempre pessoas que vão estar dispostos a servir de bom coração, animados, com fé. Porém, o comentarista traz aqui dizendo que existiram pessoas que são igual a Acã. Dentro da história de Josué, existiam pessoas que eram rebeldes, que não conseguiam atender uma ordem que era simples, e o comentarista fala aqui a respeito disso, que Deus é que não se surpreende. Eu, como líder, que sou homem e falho, ou quem sabe o pastor Pedro, sabe que nem tudo nós sabemos. Algumas coisas é Deus que vai conduzir. E quer fazer uma colocação, pastor? Pode falar? Pronto. Então, assim, como eu estava dizendo, algumas coisas não estão debaixo da nossa visão. Nós, líderes, temos o papel de estar orando, de estar sabendo o que a vontade de Deus quer, e se houve algum problema como aconteceu, nós devemos sempre nos perguntar a Deus. Aconteceu ali, por exemplo, de um jovem entrar em uma depressão. Nós que somos líderes temos a responsabilidade de ir para o joelho, quem sabe conversar com Deus e perguntar a Deus o que é que está acontecendo, porque muitos nos tempos de hoje que são muito ansiosos, primeiro ele vai conversar com uma pessoa, para depois, quem sabe, ir orar. Muitos eu já vi fazendo isso, mas eu tenho uma orientação aqui para lhes deixar, é que nós primeiro devemos consultar a Deus, para depois ir e ter uma boa conversa com esse pessoal que esteja, quem está passando por um problema.
seja espiritual, físico, psicológico, neurológico. Na verdade, pode fazer alguma colocação, pastor Pedro, eu encerro aqui essa parte. A colocação no ponto 2, né? Que a gente observa que não despreze ninguém, que Moisés padece e está todos esperando quem vai ser. A gente observa o que é que Deus vai dizer para Josué. Se Moisés deu certo, deu. O povo atendia, assim como foi com ele, seria contigo. A gente volta para um cenário que a gente observa a situação das pessoas, porque a impressão nem sempre é igual para todos os outros. Às vezes a questão da ingratidão, a questão de entender que eu deveria estar lá e não Josué, que deveria ser o Pedro e não Josué, o João e não Josué, mas quem levanta é Deus. Então às vezes a gente está desprezando alguém e não sabe que a gente está desprezando Deus. Sabe o que eu entendo desse retrato? É que a gente observa o seguinte, e eu ser bem prático aqui, talvez já tenha condição da gente acontecer top. A gente sabe que o ciclo foi mudado. Era uma novidade. Com certeza. Era uma nova época. Fez com que despertasse Josué. Para mim, só Josué, o filho de Nun? Não. Porque na minha percepção, termina despertando muitos outros a entender que também poderia estar assumindo algo como Josué estava assumindo. O que acontece? Desperta com que a pessoa saia dessa zona de conforto e se lance para algo que amanhã pode desencadear da parte de Deus. É só lembrarmos de Davi. Onde é que Davi está? Davi está de trás das colinas, de trás das montanhas. Eu, na minha percepção, acredito que lá ele já tocava uma harpa para acalmar os animais, até para convidar as ovelhas. Mas na casa, no ato da unção, está todos os irmãos. Quem está lá fora desprezado é Davi. Mas aí ele vai dizer assim, só vai acontecer quando o mais novo chegar. A gente observa nesse tema da lição, não despreze a ninguém. Então, por detrás das colinas, lá, sem saber o que está acontecendo, Deus estava falando com ele. Sabe lá Deus como eram os cânticos de Davi. E no silêncio lá, o que é que acontecia entre Deus e Davi? Para Deus dizer, eu já encontrei um homem que é segundo o meu coração, então já tinha um contato. Então, muitas das vezes, a gente pode estar desprezando alguém que vai ser o nosso líder no amanhã. Olha aí. Eu posso estar hoje fazendo com que alguém fique no campo, na malhada, atrás das colinas, mas pelo projeto de Deus, eu ainda não entendi, não caí na real, que amanhã esse tal Davi pode ser o nosso líder. Então, interessante a lição. Não despreze a ninguém, porque cada um tem o seu chamado. Isso. Muito obrigado. Isso, muito bem colocado. E não despreze ninguém, devemos ter um papel como o pessoal do livro de Atos, que no sentido de Dorcas, eu sei que muitos conhecem a história, que quando Dorcas morre, o pessoal lembra tanto de suas boas obras, que estende as suas roupas que ela fazia, e eu lembro muito disso aqui quando fala a respeito de não desprezar, que esse povo aqui não desprezou, eles continuaram com o legado da pessoa de Dorcas, que era Tabita, que foi também comentada em uma outra lição passada dentro dessa daqui, e é muito importante falar disso aqui também. Bom, como nós já comentamos aqui de não se esqueça de Moisés, já comentamos aqui de não desprezar ninguém, viva, pregue e medite nas Escrituras. Bom, existiram 3 princípios aqui dentro, né? Esses 3 princípios foram dentro do livro de Josué, que diz assim. Bom, o primeiro foi: seja fiel. Ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica, sem dela se desviar, como nós comentamos aqui. E fale a respeito da lei. Ao determinar que Josué falasse da lei do Senhor aos outros continuamente, a fim de que todos conhecessem a Deus. E por último, prepare-se quando o Senhor ordena a Josué a meditar no livro santo, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente
conduzirás. Esses três princípios não poderiam ser negligenciados, pois deles deveriam todo o sucesso da jornada rumo a Canaã. Eu vejo aqui dentro também uma aplicação, né, que nós jovens temos que estar examinando muito as Escrituras, porque a própria Bíblia diz, né, como um jovem purificará o seu caminho, se não examinando a palavra do Senhor. Nós devemos examinar as Escrituras para que nós não venhamos pecar contra aquilo que é a vontade de Deus. E nisso eu não vou trazer muito, porque a lição já está muito bem explicada. Nós já vamos aqui entrar. E eu trago também aqui um comentário da nossa coordenadora Elienay. A Elienay disse aqui uma coisa que o pastor Pedro colocou, que é a questão da chegada de um novo tempo de conquista, que é necessário para sairmos da nossa zona de conforto e deixarmos todo o imobilismo. Amém. Muito boa colocada aqui alguns comentários. E o nosso presbítero Rogério também, que está aqui nos acompanhando: não podemos rejeitar ou proletar a chamada de Deus para a liderança. Josué, como foi comentado aqui na lição, ele não recua, ele sabia que Deus estava com ele. Então, se sabemos que o chamado é de Deus, nós devemos ter a atitude de ir à liderança. Amém? Vamos adentrar aqui. Reconhecimento. Já está dando o horário, a gente tem aqui o último tópico. É bem rapidinho. Bom, reconhecendo o compromisso e promessas. Bom, reconheça o seu chamado. Bom, dentro de reconheça o seu chamado, reconheça o seu chamado. Não te mandei eu, como o pastor aqui já leu, Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais, que são armas do mal, como se vê na tentação de Jesus no deserto. Fazer alguma colocação? Pois bem, nesse terceiro tópico, a gente observa juntando tudo. Ele diz: não te mandei eu. Quem está mandando? Deus. Não é isso? Aí ele diz o seguinte: agora se esforce. Estou enviando, agora se esforce. E quando a gente observa, se esforce. Por que ele diz se esforce? Se esforce, porque eu não vou te deixar, nem vou te desamparar. Pode continuar. Pois bem, olha, quando o inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era o Filho de Deus, um exemplo. Ora, o diabo quis suscitar dúvida até no Salvador. E eu sei que muitos que ainda vão pegar, por exemplo, uma liderança, quem sabe chegar ao pastorado, um presbitério, um diaconato, um auxiliar, sabe-se que existem sim dúvidas, e essas dúvidas são implantadas caso você deixe ir amadurecendo pelo inimigo. O inimigo que vai ficar colocando coisas na sua cabeça dizendo que talvez você não é para estar ali, mas sabemos que Deus tem realmente um chamado em muitas vidas e louvamos a Deus por isso. E se o próprio Jesus foi tentado, né, foi colocado à prova, quem somos nós também para não termos também essa questão da dúvida de se somos chamados mesmo? Uma colocação? Surge o esforço. Isso. Vai aparecer. Eu tenho que estar sempre pronto para me esforçar, para dar o máximo de mim, para estar sempre disposto a Deus, no sentido da chamada. Bom, aqui dentro da lição, como nós comentamos, a respeito de reconhecer o seu chamado, uma pergunta para você, jovem. Você acredita que você está vivendo o seu chamado, ou você ainda tem dúvidas a respeito disso? É muito importante, por exemplo, você que tem um amigo para você conversar,
ou quem sabe o seu líder, se você está vivenciando o chamado a qual Deus tem na sua vida. Isso é muito importante nós termos em nossas vidas, que é entender para o que nós fomos chamados. Quem foi chamado para dar uma aula, você pode ser um professor. Quem foi chamado para ser líder, você tem que estudar também, fazer cursos, né, também de uma liderança, e não esperar que uma liderança chegue e é onde você vai estar despreparado. Você não se esforçou para fazer cursos ou participar de palestras ou cursos de doutrina dominical, que fala, o exemplo mesmo agora dessa aqui que fala a respeito de liderança, e é muito importante tudo isso para nossas vidas, tanto lá na frente quanto o hoje. É verdade, pastor Pepe? Então, bom, dê o seu máximo, como nós estamos comentando aqui, essa questão de dar o seu máximo. Em todo o chamado, o Senhor sempre pede um compromisso, esforça-te, ou, em outras palavras, dê o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes no versículo 6, 7 e 9, que o comentarista traz aqui. Bom, caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si, não viver em distração e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante, o projeto de Deus. Nesse momento da quarentena, eu sei que os professores dos adultos comentaram aqui também, mas nessa quarentena, tem muita gente que está aproveitando para tirar o tempo da série, estava atrasada, a série da Netflix que estava assistindo, quem sabe um filme que estava com um desejo de assistir, mas infelizmente eu não vi muitos comentarem o desejo de, agora que eu tenho tempo, vou tirar um período de oração, um período de ler a Bíblia, ou um período de até estudar os livros da escola dominical, não é verdade? Acho que é isso, muito bem colocado. Muito bem colocado, a questão de revistas que talvez você não pegou na aula passada, ou revistas de antigamente, né, como essa questão de tempo para todas as coisas, você que não pegou, você tem ela na internet, você pode ir lá e acompanhar para entender o que é o tempo de Deus. E quem sabe você passe a entender o que é o tempo de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Bom, para finalizar aqui, essa questão de promessas, nós temos aqui que junto com, sim, como eu estava comentando, promessas, é a questão de prosperidade, derrotar os inimigos e presença de Deus, é o que nós vamos trazer aqui como último comentário, aqui dentro da lição. Bom, junto com o seu chamado, o Senhor fez maravilhas, o Senhor fez maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas, podemos citar, primeiro, a prosperidade, pois o Senhor disse, todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Isso aqui foi Deus que falou para Josué, que aonde ele pisar, Deus daria a terra a ele. Algum comentário a respeito disso? Não. E a letra B aqui da lição, a derrota dos inimigos. Ao mencionar, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. E também temos a questão da presença de Deus, como foi comentado aqui. Não te deixarei, nem te desampararei. Assim, o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila. Claro, nós sabemos que o Evangelho, como um dos comentaristas da escola dominical, ele dizia que o Evangelho que nós vivemos hoje, ele não é em si um piquenique espiritual. Tanto que em Efésios, ele escreve, Paulo, dizendo que não tome o seu guarda-sol, muito pelo contrário, escreve dizendo assim, pega a tua armadura espiritual. Quem veste uma armadura, claramente está indo para uma guerra, e quem vai para uma guerra, sabe que o Evangelho tem isso também. Deus pode te dar muitas coisas, claro, pode te abençoar muito,
os inimigos serão derrotados, e sabemos que nossos inimigos não estou se referindo que o teu vizinho vai cair em terra, mas estou falando a respeito de você entender que inimigos são as batalhas espirituais que nós vivenciamos nos dias de hoje. E a respeito da presença de Deus, assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila, como eu comentei. Haveria muitos inimigos e lutas, mas um final feliz e seguro, como acontece com aqueles que obedecem a Deus. Amém? Mais alguma colocação, pastor? Não. Pronto. E assim, eu agradeço minha rica oportunidade, agradeço a Deus pela vida do pastor Pedro, nosso líder, e pelo convite estendido pelo presbítero Rogério, Elienay e Lilian. Deus abençoe e até a próxima aula, seja na congregação ou seja por aqui com outros professores também, e que Deus vos abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe, Lucas. Que Deus abençoe você que ficou conosco nesta manhã. Esperamos que dentro de breve tempo a gente retorne à aula presencial em nome de Jesus. As mãos de Deus estão estendidas sobre nós, nos guardando, nos livrando. E após esse período, em nome de Cristo, seremos uma igreja bem mais fortalecidas e ganhadoras de alma para a glória no nome de Cristo Jesus. Quero convidar a Elinay, coordenadora. Ela estará deixando a palavra de encerramento, uma oração, e logo em seguida o evangelista Jefferson Ribeiro também estará aqui ministrando a bênção apostólica. À noite, às 19h30, contamos com vocês mais uma vez. Estejam conosco no nosso culto e Deus irá falar conosco e nos abençoar grandemente em nome de Cristo Jesus. Essa é a Assembleia de Deus, presidida pelo presidente pastor Isaac Carvalho, marchando para o céu. Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmã Elenay, coordenadora, uma das coordenadoras, dando uma palavra final, uma breve, fazendo uma oração, logo em seguida, evangelista Jefferson Ribeiro, ministrando a bênção apostólica, e que Deus grandemente lhe abençoe. Nesta manhã, eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os nossos irmãos e amigos, conhecidos, familiares, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. A aula foi excelente, graças a Deus, tanto a aula dos adultos quanto a dos jovens. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus, ele possa achar lugar em nossos corações, para que esta palavra que ora for ministrada, possa operar na minha vida e na tua vida. Operar o quê? A santificação, a regeneração, que o planejamento de Deus na tua vida, mesmo aí na tua casa, onde você está, seja pleno. Aleluia. Entendemos que o Espírito Santo, que nos fora dado como penhor da promessa, como selo, está em nós, promovendo toda a operação de Deus, tudo o que o Senhor preparou para nós. Louvemos, pois, a Ele. E a você, jovem, não esqueça-se que o nosso Deus te chamou por meio de Cristo, para que você enfrente os desafios a qual a vida te coloca, o mundo te impõe, o Evangelho de Deus, que também é novidade de vida. Então saiamos do imobilismo, saiamos da nossa zona de conforto, porque nem para o cérebro um conforto serve. Nós precisamos estar constantemente em exercício, buscando a Deus. Tem novidade para você, tem graça de Deus para a tua vida, aleluia. Tem ministérios esperando pela tua disposição. Qual é o teu desejo? O que você deseja? O que é que você busca em Deus? Qual é o que palpita no teu coração diariamente com relação ao reino dos
Senhor. Então, que este teu desejo seja sim somente para glorificar o nome do Senhor. Não importa se seja dentro de uma universidade, no teu trabalho, subindo e descendo, em qualquer lugar, onde tiver a planta do teu pé, que você e eu sejamos como Josué. Tão somente leiamos, meditemos e vivamos a palavra do nosso Deus, que com certeza o Senhor operará por meio de nós. Somos instrumento apenas, mas a glória e o poder pertencem a Deus. E aqui eu agradeço este momento em que falo a vós neste momento. Não precisaria, tenho certeza disso, porque os nossos irmãos foram muito felizes e alcançaram aí todo o conteúdo de nossa lição. Mas prossigamos, porque Deus é conosco e Ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Então somente creia nele, confie e busque este Deus glorioso. E a você, meu amigo, o convite é: o Espírito e a igreja dizem: vem, venha. Confia ao Senhor a tua vida, entregue ao nosso Jesus, assim como Ele se entregou. Hoje é Páscoa, então a Páscoa fala da morte e ressurreição do Senhor, e Ele fez isso amorosamente. Então, em nome de Jesus Cristo, te pregamos este Evangelho e dizemos para você: reconheça Jesus Cristo e se entregue a Ele por amor. Receba este presente de Deus, porque muitas bênçãos tem para você nesta vida e, por fim, a vida eterna no porvir, em nome de Jesus. Volto o microfone ao nosso pastor Jefferson Ribeiro, a qual concluirá este trabalho em nome de Jesus. Saúde a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo ao Senhor por este momento que Ele nos concedeu aqui de aprendizado, e louvamos a Deus pela vida dos nossos professores. Que Deus em Cristo continue abençoando e com a sua mão estendida sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a sua casa, para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração nesta manhã e já estendendo o convite a você para hoje à noite estar conosco em mais uma live adorando a Cristo Jesus e bendizendo o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Nos ajude compartilhando, informando aos irmãos que a partir das 19 horas estaremos aqui mais uma vez adorando a Cristo Jesus. Eterno e querido Deus, amado e querido Pai, mais uma vez nós te louvamos e agradecemos a Ti por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu és nas nossas vidas. Pai, entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, a vida de cada um dos Teus filhos que está nesta live, Pai, aprendendo mais de Ti, que é manso e humilde de coração. Louvamos a Ti, ó Deus, pela vida dos nossos professores, louvamos a Ti, ó Deus, pela vida dos alunos, e que possamos estar sempre aprendendo cada vez mais de Ti, colocando em prática, Pai, aquilo que foi ensinado aqui, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas para todo sempre. Nos despede em paz aos nossos lares, nos dá um dia de paz, de alegria, para a glória do Teu nome, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Faça assim. Receba mais uma bênção da parte de Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja depositada em sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.